Opa, mais uma vez aqui para tratarmos dos princípios constitucionais expressos do direito administrativo. Hoje trataremos do princípio da moralidade, lá expresso na Constituição Federal, no artigo 37, né? Fala que os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e município, né? Se serão regidos, né? Obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E hoje faremos uma análise do princípio da moralidade. A moralidade administrativa, expressa na Constituição Federal, esse princípio, ele, a gente pode analisar ele da seguinte forma. Não basta que o administrador público seja honesto, ele tem que parecer honesto, né? Não basta tão somente o respeito às leis, mas ele tem que demonstrar, ele tem que transparecer essa honestidade, né? Como diz a mulher de César, não basta ser honesto, tem que ser honesto. Não basta ser honesto, você tem que parecer honesto na frente da gestão de um cargo público, no exercício de uma função pública. Existem algumas condutas que são na sua vida particular, tudo bem, mas você, como representante do Estado, são incompatíveis que você haja daquela forma, né? Porque você está agindo representando uma sociedade, você está exercendo um poder, algo que lhe foi delegado. Daí o porquê de você agir com mais retidão de caráter, de conduta. Tá ok? Então, o princípio da moralidade ele vai evitar atos de improbidade administrativa. Né? Inclusive, se você violar um princípio da moralidade, dentro da própria lei de improbidade administrativa, fala que se você violar qualquer dos princípios da administração pública, você cometeria um ato de improbidade administrativa. Então, o princípio da moralidade vem muito ligado a isso, para que se evite atos improbos, né, por parte do agente público, do gestor público, de quem representa o Estado, de quem age em nome do Estado. Mas o princípio da moralidade também tem outro viés. Vocês imaginam a seguinte situação. Eu sou um comandante de um batalhão, por exemplo, e eu resolvo fazer iluminar uma quadra de esportes dentro do meu batalhão. Qual que seria o correto? Né? Que se fosse feita licitação, eu solicitasse para o gestor de recursos, de finanças, que fizesse esse processo licitatório e fosse feito através do setor correto. Mas eu não, eu querendo dar agilidade e assumir na frente, né? E pegando atalhos, eu pego, por exemplo, e vou numa empresa de produtos elétricos da minha cidade, faço a compra dos postes, das luminárias, né, do serviço de instalação, algo que fica caro, que extrapolaria aquele limite, porque a lei de licitações fala que contratos verbais de pequeno valor, né, você poderia até fazer um contrato verbal. Mas eu não, eu fiz uma aquisição até cara, porque eu quero iluminar uma quadra de esportes, por exemplo. Eu vou gastar aí um valor a cerca de 100 mil reais, só a título de exemplo, para poder fazer essa benfeitoria na minha unidade. Só que eu faço isso de maneira verbal. Só que a administração não pode fazer um contrato verbal num valor desses, né? E aquele agente público também não teria representação para fazer uma compra em nome do Estado, né? Em nome da instituição. Uma vez eu feito essa contratação, a empresa de boa fé, né, vai lá na minha unidade, no meu quartel, faz essas instalações, coloca lá as luminárias, faz todo o serviço, né, de maneira correta, né, e dentro do prazo. E na hora que ela termina o serviço, ela fala assim, ó, eu vim receber o serviço que eu prestei, a benfeitoria que foi feita aí no quartel do senhor comandante. E nesse momento eu pego e falo assim, ó, desculpe, mas eu não vou te pagar, porque eu não posso fazer um contrato verbal dessa forma. E para ter feito um serviço desse aí, eu teria que ter feito um processo licitatório e tal. Ou então mesmo eu falo que vou pagar, mas eu fico enrolando, né? Porque de certa forma eu não poderia fazer uma contratação dessa sem a licitação. Só que aí eu falo que não vou pagar. Essa empresa, né? Essa pessoa que prestou esse serviço, né? Ficaria a ver navios, não receberia o valor despendido, gasto todo o tempo? Seria moral, né? Então, já há entendimentos hoje de decisões judiciais nesse sentido. O, o, o gestor público ele agiu errado, mas ele vai responder administrativamente. Ele não poderia ter feito aquela contratação, ele não poderia.
ele agiu errado, ele responde administrativamente e vai pagar pelo erro dele. Seja através de um processo administrativo, seja através de um processo criminal, não sei. Mas a pessoa que prestou aquele serviço, que teve aquele gasto, não é moral que o Estado não pague porque ela deixou de preencher alguns requisitos de contratação. Então, dentro dessa ótica, por não ser moral, usar da minha própria torpeza para poder, da má fé para poder passar a perna nas outras pessoas, o Estado, sim, mesmo sem o processo licitatório, mesmo sem ter cumprido as exigências legais, ele teria que pagar esse prestador de serviço. Então, isso caberia o que? Uma ação judicial, eu entraria contra o Estado, e o Estado, mesmo sem ter passado por um processo licitatório, sem ter preenchido os requisitos legais, o Estado sim teria que me pagar. Porque não é moral que o Estado incorpore aquele patrimônio, né? Seria um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. Incorpora aquele patrimônio, aquela benfeitoria ao patrimônio público e não pague quem prestou o serviço. Mesmo que tenha sido feito de maneira precária, de maneira, né, fora das 4 linhas da lei. Então, com base no princípio da moralidade, já se tem alguns entendimentos e algumas ações judiciais nesse sentido. Por exemplo, também a questão da regularidade fiscal. Já bateu nos tribunais aí, questão por exemplo, você abre o processo licitatório e quando você entra para concorrer à licitação, você tem que apresentar uma certidão de regularidade fiscal. E o Estado deixa de cobrar essa regularidade fiscal, na hora que a empresa vai receber o pagamento, quer receber o pagamento, o Estado fala assim, não, eu não vou te pagar porque está faltando a sua certidão de regularidade fiscal, eu vou reter o pagamento. Os tribunais, a justiça já vem entendendo o seguinte, não, você teria que ter visto esse critério anteriormente. O particular já prestou o serviço, já teve o dispêndio, né? E às vezes uma falta de pagamento dessa aí pode gerar a própria falência da empresa, pode gerar a extinção de empregos dentro do município. Então, assim, Estado, você falhou lá atrás e não é moral que agora você retenha o pagamento por uma falha sua. Então, o particular ele vai receber mesmo sem eu ter feito esses trâmites legais. E também, dentro dessa perspectiva da moralidade, que agora é a crista da onda, né, é a questão da vedação do nepotismo. Eu não posso colocar meus parentes para exercer cargos públicos. Embora não haja lei vedando, ele é vedado pelo próprio princípio constitucional da moralidade. Não é moral que eu, gestor público, coloque todos os meus parentes para trabalhar debaixo das minhas asas lá, favorecendo o os meus parentes, né, as pessoas próximas a mim. Então a vedação do nepotismo também vem atender esse princípio da moralidade. Não é moral que você, gestor público, né, coloque todos os seus parentes para prestar serviço público num órgão ou de um ente federado sob a sua gestão. Então a vedação do nepotismo e até uma própria súmula do STF vedando isso, essa vedação de que você contrate parentes para a prestação de serviços públicos para aqueles cargos temporários, né, por exemplo. Então, há uma vedação de todos os poderes de administração, seja no legislativo, judiciário ou executivo, a vedação ao nepotismo, que seria aquela contratação de parentes para que se exerça cargos públicos sob a minha gestão naquele momento. Tá ok? Então, com isso, nós encerramos a análise do princípio da moralidade. Muito obrigado pela educação e o respeito que todos nos ouviram aí.